Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde, pelos cânticos que cantamos, que nos lembram de confiar no Senhor inteiramente, nas situações diversas que passamos em nossa vida, e que nesse momento, Deus, na continuidade do Sermão do Monte, o Senhor esteja trabalhando, sobretudo, nesse aspecto da bem-aventurança em nossas vidas, que é a mansidão. Que o Senhor prepare, Deus, continue preparando o nosso coração para que seja mais manso e que possamos hoje entender o que é ser manso, o que é mansidão. Ou talvez, Senhor, entender um pouquinho diante da vastidão da Tua Palavra a respeito deste tema. Trabalha, Deus, com o Teu Espírito Santo no meu coração, no coração de todos os que estão nos ouvindo agora. No nome de Cristo. Amém. Uma vez eu estava passando na rede social e eu vi uma frase em que a pessoa que postou dizia assim, né, um meme, né, que as pessoas falam, né? Minha paciência está igual a Coca-Cola. Era normal, ficou light e agora zero. Né? Então, se você quiser colocar esse meme aí na internet, pode colocar. Mas eu espero que depois dessa mensagem você mude de ideia, não coloque mais. Vivemos, irmãos, em dias neste mundo onde achar alguém paciente ou alguém que seja manso é quase como encontrar a arara azul, né? Que está aí em extinção. Porque as pessoas hoje, elas estão muito revoltadas, né? Elas vivem uma revolta interior em seus corações. Se você está dirigindo um carro no trânsito, alguém te dá uma fechada, a pessoa já está com pressa, já tem ali o estresse da sua vida, tantas coisas na sua mente, tendo que resolver, e a pessoa pega um carro e vai dirigir o carro e ela não consegue entender que naquele momento ela tem que dirigir o carro. Os problemas que vão vir depois ali, ela vai ter que tratar depois, mas naquele momento ela está dirigindo o carro. Porém, ela internaliza que o carro é o seu saco de boxe, né? Então, quando ela está dirigindo, ela vai correndo e correndo ao máximo, porque ela é como se ela estivesse extravasando toda aquela energia, aquela força que está no seu coração ali, devido aos seus problemas que estão acumulados. Então, as pessoas estão assim, eu citei de carro, mas qualquer outra coisa. As pessoas estão impacientes, não aguentam esperar numa fila, não aguentam, um consultório médico, não aguentam ter ali um estado de mansidão, de paciência nas suas vidas. E a gente poderia enumerar muitas razões porque uma pessoa, certamente ela age sem paciência, ou sem mansidão. Mas, com certeza, o motivo principal da falta de mansidão que a gente encontra é porque as pessoas têm um entendimento errado a respeito do que é mansidão. As pessoas entendem de uma outra maneira, né? Há uma falsa ideia de pensar que mansidão é sinônimo de passividade ou de apatia. Pensamos que uma pessoa mansa é aquela pessoa que é calada, que é parada, né? Aquela pessoa que não se posiciona, aquela pessoa que quando é até mesmo ofendido ou ofendida, ela não responde, né? Ela aguenta aquela raiva para si, e ela é alguém que até guarda rancor, mas ela não fala aquilo que ela tem que dizer. Pensamos que alguém ser manso é alguém que na vida diz assim, tanto faz, né? Já cheguei num momento que tanto faz para ela. Se você pedir para ela alguma coisa, ela faz. Se você disser para ela, faz isso, ou faz aquilo, ou vai ali, ela age. Porque ela tem um espírito manso. Ela não liga para as coisas. Então a gente entende que isso quer dizer mansidão. Mansidão é alguém que tem essa passividade, essa apatia. Alguém que não liga para as coisas. Tanto. Que não leva tudo a ferro e fogo. Mas ser manso, conforme o conceito bíblico,
Pode conter talvez alguns elementos disso que eu acabei de falar, mas não é isso. Eu quero mostrar a vocês que não é isso. Dentro do sermão aqui das bem-aventuranças, o Senhor inclui nessa lista aqui que nós estamos vendo do versículo 3 até o versículo 12, essa qualidade, essa virtude de um bem-aventurado que é a mansidão, né? Então, o que significa a mansidão aqui? E a palavra que você lê na sua Bíblia aí, sobre mansidão, em Mateus 5, versículo 5, a palavra manso é a palavra grega praos, que é a palavra que ele está utilizando aqui, praos, tá? Que é a palavra, a raiz desse termo é a palavra suave no português, né? Ou ela pode significar, além de manso, alguém sereno, alguém gentil, alguém brando ou alguém meigo, tá? Esse é o sentido dessa palavra. Mas não é somente isso. Essa palavra ela transmite uma ideia de alguém que reage com equilíbrio diante das adversidades. Alguém que é controlado, que controla suas emoções, suas vontades e seus impulsos do coração diante das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou na rua e alguém me xinga, né? Alguém passa dirigindo um carro e me xinga. Às vezes acontece isso, né? Com os homens aí, as mulheres que dirigem. A nossa tendência é fazer o quê? É revidar, né? Vou acelerar, né? Vou mostrar aqui para ele que eu também consigo fazer na mesma medida o agravo que ele me fez. E isso não é ser manso, conforme o termo aqui. Por quê? Porque é naquele momento em que você, tecnicamente, poderia dizer eu tenho direito, que você exerce o outro lado, que é a mansidão. Que é, tudo bem, eu até poderia chegar para ele e falar, ei, que é isso, né? E não xingar, né? Espero que não, mas... E até, talvez, se a coisa estivesse extravasada, até falar alguma coisa errada. Mas o sentido da palavra aqui, mansidão, é de alguém que, até mesmo se acontecer isso, ela consegue ouvir, olhar e voltar de novo para o seu rumo. Ela não se desvia, ela não cai na armadilha, né? Ela não cai no seu falso conceito de eu tenho direito de poder falar porque falaram mal de mim. Eu tenho direito de agredir porque me agrediram. Então é alguém nesse sentido, alguém nesse nível que diz respeito à palavra manso. Não é à toa que dentro do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, e isso é interessante, a palavra mansidão, ela está do lado de uma outra palavrinha, e não é à toa isso, é interessante. Qual é a outra palavrinha do fruto do Espírito que vocês acham aí, ou que vocês imaginam que é essa palavrinha mansidão está ali ao lado? A palavra domínio próprio. Vai lá em Gálatas 5:23. As duas últimas partes do fruto do Espírito que Paulo vai citar é mansidão e domínio próprio. As duas coisas parece que Paulo colocou numa ordem, né? Que estão ligadas. Porque para você ter exatamente o domínio próprio, você precisa ter esse autocontrole da mansidão. Mas a gente vai ver que não é um autocontrole que vem de nós mesmos. É um autocontrole que é trabalhado e que é construído por Jesus Cristo em nossas vidas, através do Espírito Santo dele, né? Então, note que mansidão e domínio próprio estão interligados nesse sentido. O léxico do Strong, que é tipo um dicionário de significados, né? Ele define mansidão da seguinte maneira, observando essa palavra que eu falei, a palavra praos. Os mansos são aqueles que confiam totalmente em Deus, em vez de sua própria força, para se defender contra a injustiça. Assim, mansidão para com as pessoas, mas significa saber que Deus está permitindo as injúrias que elas infligem e que as está usando para purificar seus eleitos e que ele libertará os seus eleitos no seu tempo. Bem, o que ele quer dizer aqui com esse significado? Ele está querendo dizer aquilo que nós já sabemos a respeito da soberania de Deus, que Deus controla tudo. Deus está controlando tudo de alguma maneira e de alguma forma.
até aquilo que você acha que é um problema na sua vida hoje, que até mesmo foi causado por você, mas Deus não está a par disso. Deus, ele está observando, ele sabe disso tudo, ele está controlando todas as coisas. Por mais que não compreendamos a extensão do que seja isso, mas ele controla todas as coisas. Então, até mesmo aquela injustiça que você sofre está no controle de Deus. E muitas vezes Deus nos permite até mesmo passar por injustiças para que a gente possa entender a sua vontade, saber o que ele quer para nós. Passar por uma situação complicada e confusa, para que de alguma maneira aquilo seja transmitido e passado para as nossas vidas um ensinamento. Por exemplo, nessa semana até interessante, eu preparei essa mensagem sobre mansidão, e nessa semana eu estava dirigindo o carro, estou falando muito sobre carro, porque realmente fui testado. Então eu estava dirigindo um carro, parei no semáforo, o semáforo estava lá vermelho, e chegou uma pessoa, eu já estava parado, um semáforo, mas a pessoa não viu que o sinal estava fechado, não viu que o meu carro estava na frente e crash no meu carro, bateu. Tanto que ele está ali, ele não está fora aqui da igreja por conta que ele está sem a trava, O sensor dele ali que fecha as portas também teve aí um problema e eu não consigo travar ele. Então aí eu vou levar para o conserto e outras coisas mais. Mas, e agora, Eu estava voltando para a minha casa, levando a família da minha esposa, a minha sogra, todo mundo ali em paz e tranquilo. E por que Deus permitiu isso? Talvez venha à nossa mente isso. E por que uma batida, Ninguém teve nenhuma coisa grave, problema de saúde, nada. Todo mundo ficou bem, foi só o susto. Mas a mulher do carro de trás, ela já saiu chorando. Ela já saiu desesperada, aflita, já chorando, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Irmãos, eu saí, sabe como? Sorrindo. Eu saí assim, calma, fica tranquila, relaxa, Porque a situação é chata, é triste, bater no seu carro, alguém poderia chegar e fazer o quê? Olha aí, presta atenção, que é isso, Mas a reação do crente deve ser diferente com relação a essas coisas. Porque você não sabe por que aquela pessoa fez aquilo. Você não sabe o coração dela. E aí depois, quando a gente parou no posto, até compartilhei com alguns irmãos, ela foi falando, Poxa, hoje o meu dia foi terrível, foi complicado, dificuldades assim, situações assim. Eu ia colocar mais uma pedra no sapato dela ali? Não, pelo contrário, eu tenho que mostrar outra face. Então, ali eu pude conversar com ela sobre Deus, falar, fica tranquilo, Deus sabe de tudo, o motivo, a gente não entende aparentemente o porquê que isso aconteceu, por uma displicência nossa, alguma coisa assim, mas Deus está no controle disso tudo. E aquela pessoa pôde ouvir ali um pouco de Deus, eu entreguei um folheto para ela, e com certeza ela deve ter lido. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que vão acontecer que a gente não vai saber a razão, o motivo, mas a gente tem que confiar na soberania de Deus. Que Deus está usando até essas coisas e até coisas até injustas para nos ensinar alguma coisa. Para trabalhar, purificar, como o Strong fala aqui, os seus eleitos, Que ele deseja mudar e ensinar coisas em nós. Portanto, uma pessoa que é mansa, conforme aqui o sermão das bem-aventuranças, é uma pessoa capaz de controlar suas emoções e agir de modo correto frente a situações injustas, ou até mesmo que parecem injustas. Podemos dizer que ela tende a ser submissa e assim, com relação a Deus, ter a disposição de obedecê-lo e de deixar ser exortada e repreendida pela palavra de Deus, até mesmo quando está errada. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que, primeiramente, no aspecto horizontal, humano, ela é mansa somente com pessoas da mesma natureza que ela, humano. Mas ela também, primeiramente, é mansa com Deus. Ela entende a vontade de Deus, ela não questiona Deus, mas ela é submissa ao que Deus coloca na sua vida. Então, é alguém que é exortada, que é ensinável. Alguém falou que a mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus, acima da sua própria vontade. É isso que é ser manso.
para eu entender, para eu ser manso com vocês e vocês serem mansos comigo, como cristãos, primeiramente eu preciso ser manso para com Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que nada na minha vida ocorre sem que Deus esteja trabalhando e com uma razão e com um motivo por trás daquilo. Então, se esse é o meu Deus, esse é o meu Pai, aquele que cuida de mim e que nada acontece sem um acaso na minha vida, então Ele está no controle. Então, eu fico tranquilo e obedeço à vontade dEle. Porque eu sei que lá na frente Ele vai me responder. Ele vai dizer o porquê que está acontecendo isso. Ou não, né? No caso de Jó, olha o caso de Jó, né? Que até falamos na semana passada. Olha o que Jó passou e no final Deus nem respondeu para ele o porquê que Jó passou por aquilo. Mas Jó ainda assim compreendeu e conheceu mais a Deus. E viu que Deus é um Deus maravilhoso e bondoso, que até na destruição Deus faz nascer algo bonito. Né? Deus faz nascer uma rosa. Né? Algo libertador na vida de Jó. Então, irmãos, a mansidão, portanto, ela é inimiga de algo que você muito bem conhece e eu também conheço, que é o nosso orgulho. Enquanto o nosso orgulho diz, não fique por baixo, não baixe a guarda, mostre que você é forte, não deixe de te fazerem de besta, faça agora. Olha aí, agrediram você, agride de novo, revida. A mansidão diz, pense mais um pouco, o que Jesus faria nessa situação? É isso que é ser manso. Ser manso é entender o que Cristo faria. O que Cristo faria nessa situação aqui? O que Cristo faria nesse problema que eu estou enfrentando na minha vida? Qual seria a atitude de Cristo para com isso? O Senhor Jesus, irmãos, portanto, é o nosso modelo de mansidão. Não é à toa, em Mateus 5, versículo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, Cristo está falando bem-aventurados os mansos. Porque Cristo só está falando disso porque Ele é. Ninguém pode levar um outro a nenhum lugar que Ele não foi, que Ele não conhece. E Cristo só nos pode levar à mansidão porque Ele, em seu caráter, é manso. Enquanto Ele esteve aqui na terra, sofreu vários tipos de afrontas e injustiças de pecadores, sendo Ele próprio o Deus Santo. Quem tinha mais direitos do que Jesus Cristo de fazer o que quisesse contra os seus ofensores? Ninguém. Irmãos, não somos nada diante de um Deus Santo. Lembra? Eu sempre trago aqui em mente. Você não merecia nem aquela Havaiana, que você coloca o prego ali para poder segurar ela. Aquela panela velha que nem tem alça mais. Você nem merecia isso. E você às vezes, por quê, Questiona por coisas pequenas. Porque o que realmente merecíamos, irmãos? Alguém sabe aí? Vocês sabem. Merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, ofendemos a Deus, transgredimos a lei de Deus, A lei de Deus nos torna réus. Mas Deus providenciou melhor a Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, diante de Deus, como eu falei, não podemos questionar nada. E o próprio Deus, quando enviou a Jesus Cristo a essa terra para morrer por nós naquela cruz, o próprio Deus, na figura de Cristo, Deus Filho, Ele sofreu todas essas afrontas. E Cristo poderia chegar para Deus e falar assim, mas Pai, é por esse povo aí que está te afrontando toda hora, que eu tenho que mostrar amor? É por esse povo que eu tenho que ser manso? Que eu tenho que ouvir tudo que eu estou ouvindo e depois que eu ainda vou chegar lá na cruz e morrer por eles? Imagine se Cristo falasse isso. Irmãos, estaríamos perdidos. Mas Cristo não fez isso. O que Cristo fez? Ele suportou, como diz Filipenses 2, suportou e foi até a morte, e morte de cruz, por causa de nós, para nos salvar. Quando seus opositores o insultavam a Cristo, blasfemavam ou ridicularizavam, ele não se mostrava passivo ou ficava parado ou sorrindo, mas ele se defendia com palavras firmes, mas palavras que demonstravam amor. É isso que é ser manso. Ser manso não é não ter uma posição ou ficar apático, mas é saber responder e saber como responder. O momento certo de responder e como responder. E Cristo sabia muito bem
né, o que falar e quando falar, principalmente em mostrar a verdade aos que estavam errados diante do Senhor. Por exemplo, Mateus 12, abre lá, Mateus 12, versículos 22 a 27. Aqui, Jesus Cristo, ele foi acusado, olha só, imagine, ele sendo Deus, o Deus Filho, ele foi acusado de estar curando e expulsando demônios pelo poder de Satanás, né, de Beelzebul, né, como descreve ali em Mateus 12. Aí note o que diz ali Mateus 12, versículos 22 a 27. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas, aí tinha o outro lado, né? As pessoas estavam ali, né? Uau, que coisa, que milagre, né? Que coisa fantástica. Mas do outro lado tinha o grupo da oposição, né? 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios, que aqui se referia à própria figura de Satanás, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Então, note que Cristo ele tem uma sabedoria na resposta aqui. Ele não retruca aí, para com isso, vocês são de Satanás, né? Embora que eles eram mesmo, né? Porque todo que mente é filho do diabo, né? E eles não estavam reconhecendo que ali era o poder de Deus. Mas note que Cristo ele não responde assim, ele fala: olha, tudo bem, nessa lógica aí que vocês estão dizendo que eu expulso por Satanás, mas como é que Satanás poderia fazer isso, né? Não era mais correto ele entrar nos corpos aí, nos corações de várias pessoas e criar um mundo só dele de endemoniados? Porque ele me chama aqui para poder expulsar os demônios, né, que ele mesmo colocou? Não tem sentido. Então Cristo responde com sabedoria e responde trazendo uma reflexão a tudo aquilo. Então é dessa maneira que age alguém que é manso. Ele falava a verdade em amor e não insultava aqueles que estavam à sua volta. Alguns podem argumentar que o Senhor Jesus Cristo ele agiu asperamente em outro evento, né? Lá em Mateus 21, quando ele expulsa do pátio aqueles mercadores do templo, né? Então ali nós vemos Cristo pegando uma espécie de um chicote, né? E saindo e pá, chicoteando as mesas e aquela coisa toda ali. Mas, irmãos, ele tem todo o direito de fazer aquilo, porque era a casa dele, né? Em Isaías 56, versículo 7, ele diz lá que aquele templo, o templo de Israel no templo de Cristo, né? Aquele templo era dedicado à oração. A minha casa será chamada casa de oração e não de comércio, né? Então, naquela época, eles tinham lá o templo e muitos mercadores, eles começaram a fazer comércio e tendas ali para vender os seus produtos para o sacrifício no pátio do templo, não no templo em si, mas no pátio do templo. Só que aquilo não era permitido, né? Então talvez alguém queria ganhar mais alguma vantagem, né? Talvez alguém foi ali fazer o sacrifício e falou assim: esqueci o meu cordeiro. Mas vai na barraquinha do seu João ali, né? No templo ali, que é pertinho, não precisa ir longe. Aí você pega o cordeiro e sacrifica. Então Cristo falou assim: olha, então a intenção do coração de vocês não é exatamente que as pessoas venham aqui e sacrifiquem, mas é lucrar com isso. Então, por conta disso, Cristo justamente faz isso. Ele derruba aqueles comércios ali, chicoteia e mostra para eles mais dentro da justiça dele. E ali, alguns podem achar que ele está agindo, né, de uma forma não mansa, mas ainda assim, Cristo tem direito, a gente não. Ele tem direito porque ele é Deus. Como eu falei, nós merecemos a morte. E Cristo tem todo o direito de nos mandar para o fogo do inferno, porque nós pecamos contra ele. Mas ele não fez isso, né? Ele nos deu, claro, a salvação. Em nossos dias, irmãos, portanto, vemos no mundo, como eu falei, com poucas pessoas, né, mansas ou agindo com mansidão, porque, novamente,
Para você entender o que é mansidão, você precisa conhecer o próprio Cristo. Entender quem é Cristo. Saber o que Ele veio fazer por você aqui neste mundo. E somos chamados, então, irmãos, a refletir sobre mansidão, nós como crentes, e a desenvolver, pela ajuda do Espírito Santo, essa capacidade em nossas vidas. E o chamado do Senhor aqui está exatamente no versículo que vocês conhecem, de Mateus 11, versículo 29. Todos aqui, eu vou citar aqui o começo e você já vai completar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E aí, olha, versículo do mês aí, vamos colocar, né? Este versículo, irmãos, ele reflete aqui duas ordens que o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos a fazer. A primeira é: tomai sobre vós o meu jugo. Vocês sabem o que é jugo? Exatamente. O jugo é aquilo que hoje aqui na cidade a gente não vê, né? Isso daí mais. Não tem mais, né? Em nossa época. Mas na fazenda, nas roças por aí, nos sítios, o boi para arar a terra tinha que ter mais bois para poder puxar aquele arado. Então aqueles bois, eles ficavam numa espécie de um jugo, que era como se fosse um padrão, um parâmetro, onde os bois ficavam todos posicionados de uma forma correta e alinhados para puxar o arado, para que quando fizesse o sulco na terra para jogar a semente, não ficasse desalinhado aqueles sulcos, né? Então era algo pesado, então tinha que colocar todos alinhados, e aquele jugo colocava no pescoço do boi, e colocava um outro boi e o pescoço do boi, todos guiados naquele padrão ali, naquele jugo. E todos iam caminhando. Um boi não ia à frente do outro, não conseguia fazer isso. Por quê? Porque só poderiam dar um passo de cada vez por causa do jugo que estava preso neles. Então deu para entender essa ideia. Você desenhou o boi na sua mente, os bois e o jugo aí, né? Beleza. Então o jugo era essa peça de madeira que era entrelaçada no pescoço dos bois, para que ambos não fossem para lados opostos, mas que pudessem seguir o mesmo caminho. Então, quando Cristo fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está falando? Ele está falando, olha, tem uma vaguinha aqui para você colocar o seu pescoço, né? Então, coloca aí, por quê? Porque eu quero andar com você. Então, tome o meu jugo, anda comigo, na mesma direção, no mesmo sentido. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele continua, e tomando o jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E a palavra manso qual é aqui? Praos. Aquela palavra que a gente está vendo ali em Mateus capítulo 5, versículo 5. Nessa representação, tomar o jugo de Cristo seria andar ou ser guiado por onde ele fosse. E uma vez ligado pelo seu jugo, nós assim aprenderemos a ser controlados. Lembra que o jugo é para fazer o quê? É para que o boi não ande mais na frente do que o outro. Então eles estão andando no mesmo padrão, numa mesma toada, passos a passo. Então é por isso que Cristo está te chamando para andar no jugo dele, porque ele sabe que o seu coração é a ferro e fogo. Você, como um boi, você quer correr o mundo todo, mas você está falando, olha, fica do meu lado, anda comigo, vamos dar um passo de cada vez. Tá com um problema aqui, calma, a gente vai passar juntos, porque estamos ligados no mesmo jugo. E Jesus nos convida, irmãos, aqui, então, aí termina a frase, o versículo termina como? E achareis descanso para as vossas almas. Como é que eu vou achar descanso? Se eu tomar o jugo, e tomando o jugo, eu aprender o que é mansidão, e humildade, que ele fala ali. Aí que eu vou achar descanso para a minha alma. Descanso para a minha alma. O descanso para a nossa alma está em ser guiado e controlado por Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, então nos convida a tomar o seu jugo e deixar que ele guie as nossas vidas, para que aprendamos mais sobre ser mansos e humildes de coração. O Senhor nos convida para a sua escola especial, do qual está ao nosso lado, ao longo dessa jornada, dessa nossa vida, dando o descanso para a nossa alma
em todas essas situações. E é isso que a gente precisa aprender. É saber que em todas as situações que nós estamos passando, Deus está conosco. E Deus quer nos ensinar alguma coisa. E quer nos ensinar nessa escola dele. E no Novo Testamento, nós vemos aqui, eu trouxe 2 alunos do Senhor, para a gente poder terminar essa mensagem, observando a vida deles e mais alguns conceitos aqui. Mas eu queria trazer 2 alunos do Senhor Jesus Cristo na escola da mansidão. O primeiro é Paulo. Vai lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vamos ver como era Paulo antes de conhecer a Cristo e vamos ver como era Paulo depois de conhecer a Cristo. Tá bom? Depois de tomar o jugo de Cristo e aprender a ser manso e humilde. Então lá em Atos capítulo 7, versículos 54 em diante. Aqui fala sobre a morte de Estevão, né? Lembra Estevão? O primeiro mártir da igreja. Ele estava ali pregando a palavra do Senhor e os discípulos, os judeus, tomaram ele para apedrejar, né? E aí, ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração, versículo 54, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo, né? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E o versículo 1 de capítulo 8 vai dizer o quê? E Saulo consentia na sua morte, né? Paulo estava ali, até acho que Paulo deve ter feito isso, né? Não sei, mas vocês querem matar ele? Me dá roupa, não suje a roupa não. Olha aquela pedra ali, pega aquela ali que é maior. Saulo estava assim, nesse nível, né? Desejando a morte de Estevão. Até falou assim: olha, me dá as roupas aí, vai lá, apedreja aí, joga pedra na cabeça dele, né? Aqueles vídeos quando as pessoas pegam um bandido, né? E aí a pessoa, né, se revolta lá e chuta o bandido e vai, né? A maldade, né? Claro, fez uma maldade, mas também não vamos criar outra, né? E aquela situação, aquele sentimento. E note que mais na frente, olha o que vai acontecer em Atos 9, em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Atos 9, 1 e 2. Saulo, olha só, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, olha, respirando ameaças de morte, né, contra os discípulos do Senhor. Imagine, o que é isso, irmãos? Respirando ameaças de morte, né? É alguém que está com tanto ódio, tanta ira no coração. Alguém que está assim, sabe? Cada respirada que eu dou é um cristão que eu quero matar. Imagine, olha o nível da pessoa, né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que achassem alguns do que eram do caminho, assim como homens e mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Note que não foi o sumo sacerdote que falou para ele: Paulo, tem uma missão aqui para você, vai lá e prende o tanto de cristão que você achar. Mas foi quem? O próprio Paulo falou: olha, me dá carta aí, que eu estou respirando aqui, né? Desejoso poder pegar esses cristãos. E esse foi o homem que Deus chamou. Agora vamos ver o Paulo depois de tomar o jugo de Cristo e aprender que ele era manso e humilde de coração. Vai lá agora para 1 Timóteo 1, 12 a 15. 1 Timóteo 1, 12 a 15. Olha o que esse homem que respirava ameaças de morte, odioso em seu coração, queria matar, que tinha sede por ver o mal, que estava com seu orgulho lá nas maiores alturas contra o povo de Deus. Olha o que esse homem diz em 1 Timóteo 1, a partir do versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo
era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Em outras versões, a palavra aqui, longanimidade, é a palavra mansidão. Irmãos, note, né? Aquele homem, daquele jeito, agora, hoje, ele olha para tudo aquilo e falou: meu Deus, eu fiz na ignorância, Deus teve muita piedade e misericórdia de mim. E hoje, eu só posso estar aqui, deixando o local, né? O cargo de perseguidor e de blasfemo da palavra de Deus, para de perseguido e de anunciante da palavra de Deus, por causa dessa misericórdia, dessa graça que eu obtive em Cristo. Esse foi um aluno na escola de Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo aluno, Pedro. Como era Pedro antes? João capítulo 18. O Evangelho de João capítulo 18. João capítulo 18, versículos 10 e 11. Olha como era Pedro. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Irmãos, note que Cristo aqui, foram prender Cristo no Getsemane, e aí chega aquela comitiva à noite, né, no jardim. Não tinha lâmpadas, não tinha nada disso, todo mundo tinha uma tocha, uma lanterna desse tipo, né, de tochas de fogo. Então note aquela situação toda, e vão prender a Cristo, e vem aquela comitiva, e está lá Cristo, está Pedro, está João, está os discípulos, e aí quando vão prender a Cristo, quando vão pegar Cristo, né, para poder prender, aí Pedro puxa o samurai, né, e pá! Aí, irmãos, a minha pergunta é: a intenção de Pedro era cortar a orelha de Malco? Alguns falam que é porque estava escuro, né? Porque Pedro tinha uma mira boa, era porque estava no escuro. Porque se estivesse no claro, é a cabeça. Olha o nível de homem que Cristo chama para ser discípulo dele. Um homem sanguinário, um homem que tem sangue no olho. E o que vai acontecer com esse Pedro, né? Que por graça e misericórdia não matou, né? Mas cortou a orelha, e Cristo ainda curou, né? Ainda foi lá em Lucas e Mateus vão falar que Cristo ainda cura a orelha do Malco, né? Olha só, imagina, né? Vai preso, mas ainda cura, né? Imagina, olha a situação. Cristo, muita mansidão ele tinha, viu? Misericórdia. O que vai acontecer? Depois, qual é o depois de Pedro? 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 16. Olha o que aconteceu com esse homem que queria cortar a cabeça do Malco. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Né? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos ou preparados para responder a todo que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo com toda mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom proceder, o vosso bom procedimento
em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Olha a transformação desse homem. Irmãos, esses são os mansos que vão herdar a terra que o Senhor fala aqui no versículo 5, a exemplo de Paulo e Pedro. Esse tipo de homem, esse tipo de categoria, né? Pessoas que têm essa visão. Aqui, o finalzinho aí vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Constable, um comentarista, um teólogo, ele vai dizer que herdar a terra prometida, né, era a esperança dos piedosos no Antigo Testamento, lá em Israel, né? Eles queriam herdar a terra prometida, por isso que eles peregrinavam pelo deserto. Herdar é um privilégio. Só pode herdar alguém que tem alguma posição para com aquele que tem a herança para dar. Então eu só vou herdar algo de meu pai porque eu sou filho dele. E você também, da mesma maneira, né? Só vamos herdar porque temos algum grau de parentesco. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que para os mansos, não apenas eles vão entrar no reino, entrar na terra, né? Que aqui se refere ao reino de Deus, como ele falou ali já no versículo 2 de Mateus capítulo 5, mas são aqueles que vão possuir como herdeiros essa vida eterna, que vão possuir como herdeiros. Há muita diferença nisso, irmãos. Uma coisa é você morar em um local, outra coisa é você ser dono do local onde você vai morar. E é para isso que Deus nos chama. Romanos 8, 16 a 17, que o nosso irmão leu agora há pouco, antes da pregação, vai dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. E note, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos coloca na posição de co-herdeiros com o Filho dele. É como se Deus olhasse para nós da mesma maneira que Ele está olhando a Jesus Cristo. Porque são filhos no mesmo nível, que vão herdar uma mesma herança. Imagine, irmãos, que privilégio nós somos colocados, né? Fomos colocados. Hebreus 9,15 vai dizer: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, isso referente a Jesus Cristo, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, que era a lei de Deus lá, que a transgressão causava morte, né? Não conseguimos obedecer à lei de Deus, mas agora recebam a promessa da eterna esperança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, nós que fomos chamados pela graça de Deus, ouvindo o Evangelho, crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos colocados nessa promessa, nessa herança que vamos receber logo mais. Para fechar, o Senhor, com grande mansidão, suportou os nossos pecados e sacrificou-se na cruz. Devemos seguir o seu exemplo e aprendermos dele e agir com mansidão em nossa vida. Todas as vezes em que situações desagradáveis nos levarem a andar fora da mansidão, devemos pensar no que Cristo faria em nosso lugar e principalmente no que Cristo já fez por nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos ensina tantas coisas e hoje nós estudamos sobre mansidão. Ela nos ensina a agir com mansidão, a pensar, Senhor, o que o Senhor faria nas situações em que nós estamos vivendo e passando, a entender também que o Senhor está conosco, nós estamos no jugo, ao Teu lado, o Senhor está andando conosco e o Senhor está nesse andar nos ensinando. Muito obrigado, Senhor, porque se andássemos sozinhos, se andássemos da maneira como queríamos, Senhor, já estaríamos tristes e desgastados dessa vida. Mas como o Senhor nos chama para viver em mansidão ao Teu lado, aí podemos, Senhor, então exercer esse autocontrole, esse pensamento que reflete a respeito do que vamos fazer com as coisas e a não cometermos erros ou mais erros em nossa vida. Que o Senhor, Deus, nos dê esse tipo de coração brando,
um coração que fala, um coração que não é passivo, mas é um coração que fala no momento certo e da maneira correta, para que assim possamos, como Pedro fala, pelo nosso bom proceder, possamos, Senhor, assim, testemunhar para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e que às vezes vão conhecer através até mesmo do nosso testemunho. Oramos a Ti no nome de Cristo. Amém. Amém.